Bem, estamos gravando nossa terceira aula do curso Formação Docente Audiovisual no Ensino. Pode passar, por favor, Wagner, essa primeira tela. Bem, então, como eu falei, essa é a nossa terceira aula. A gente vai se aproximar agora, de fato, da relação entre audiovisual e ensino, né, com um dos temas principais do curso, que é o conceito de reendereçamento, né? Vocês lembram que na semana passada a gente discutiu uma série de elementos e entre eles o principal foi o endereçamento, né, que estava relacionado com a produção de filmes, vídeos, né, todo tipo de material audiovisual e de mídia, né? E agora a gente vai falar do reendereçamento, que é justamente esse conceito que tenta olhar para essa passagem, né, de quando o professor leva esses materiais, né, que já são, de alguma forma, endereçados a determinados públicos, né, por mais amplos que sejam, quando ele leva esses filmes, vídeos, mídias para a sala de aula com o objetivo de ensinar. Então, a gente vai discutir uma série de elementos sobre esse processo, de um ponto de vista que é conceitual, teórico, mas que também é prático, né, porque está muito ancorado no que os professores fazem, né, na sala de aula com materiais audiovisuais, com filmes, né, filmes e vídeos. Então, hoje a gente traça essa relação entre o reendereçamento, a escola e o espectador, pensando que a sala de aula também é um espaço de, como a gente chama, né, de recepção, em que os alunos são espectadores também, né, além de alunos, eles também são espectadores, e isso modifica um pouco a relação deles com o cinema e também com a aula, né? Pode passar, Wagner, por favor. Bem, aí eu vou comentar rapidamente a atividade que a gente passou na última aula sobre o exercício de análise desses dois filmes. A gente teve só 4 respostas, todas do filme Cúmplice das Sombras, então não deu assim para ter uma diversidade muito grande assim de visões, né, de ideias, de argumentações sobre o filme, mas todas que eu consegui ler, eu li 3 que chegaram hoje até o início da tarde, cumpriram bem, eu gostei bastante, assim, cumpriram bem a tarefa do ponto de vista da ideia central, né, que é argumentar em torno de elementos que o filme tem sobre um objetivo, sobre uma questão, que a questão, no caso desse filme Cúmplice das Sombras, foi a ideia de submissão feminina, como isso está representado no filme, né? E aí, vocês discutiram bastante bem os elementos, né? Quem são os personagens principais, quais são as características deles, né? E nesse filme a gente tem um antagonismo entre a mulher, né, a Susan, que ela é claramente uma mulher frágil, né, dependente, né, sempre dependente de uma figura masculina, né, e de um homem, né, que é o policial Webb, que vamos dizer que ele faz ali o papel da mudança de rumo, né, da história, quebra o equilíbrio inicial do casamento um tanto frustrado dessa personagem, né? Então, vocês conseguiram bastante bem encontrar esses elementos, né? E aí algumas questões que apareceram relativas às perguntas que a gente fez diziam respeito, em primeiro lugar, a como o filme como é que o filme posiciona o espectador em relação a esses personagens? Ou seja, será que o filme faz a gente pensar positiva ou negativamente sobre esses personagens? Que recursos o filme usa para isso, né? Ele cria relações de empatia e antipatia, né? Aí teve uma resposta que falou justamente que tinha uma dúvida até metade do filme se o Webb era o vilão, né? Ou não, que não conseguiu enxergá-lo como vilão até metade do filme, né? E depois da metade do filme, quando não vou dar spoiler aqui, já que
muitas pessoas não viram, ainda vão ver. Depois da metade do filme, isso aparece mais claramente de acordo com essa análise feita, né? E esse é um ponto importante da gente pensar, porque ele é básico em relação a essa ideia do posicionamento, né? O que o filme faz para nos posicionar em relação aos personagens? Seja de uma maneira bastante simplória, né? De uma posição muito clara, infantil até, né? Pueril, do vilão e do mocinho, ou seja, de formas mais complexas, como a gente tem hoje, e eu acho que esse filme também faz parte disso, né? A Gabi falou que detestou o web desde o início. Pois mas que filmes como esse são um pouco mais complexos, né? Porque eles mostram conflitos que são bastante humanos, né? Conflitos de valores. E aí é isso que a gente tem que procurar ver no filme, né? Como é que o filme está nos posicionando em relação a esses valores. No final das contas, né? Dada a radicalidade da situação em que a Susan é conduzida, é levada pela sua, digamos, a sua dependência, né? Esses papéis ficam bastante mais claros. E aí, um argumento, né, é a ideia de que, por exemplo, os personagens masculinos no filme, todos que são importantes, né, têm falhas de caráter, né? Eles têm algum traço que os desabona de alguma maneira, né? E a Susan, ela é uma personagem que precisa romper com essa dependência que ela tem, né? Então, esses conflitos, será que eles nos dizem algo contra ou a favor da submissão feminina? Ou seja, eles nos dizem, né, que é preciso que as mulheres rompam com essa relação de submissão e dependência, ou reafirmam a a prevalência do patriarcado, né? Eu acho que esse é um argumento que a gente pode discutir e defender com o filme, e eu acho que o que vocês levantaram nas análises vai muito mais nessa direção de que o filme de alguma maneira, né, por esses valores e conflitos que ele coloca, ele tenta desconstruir a legitimidade da submissão feminina na sociedade, nesse caso aí, na sociedade americana, né? Lembre-se que é um filme de 1951, então isso tudo aparece meio, vamos dizer, disfarçado, meio ali justificado pelos conflitos também, né? Por essa nitidez, né, das falhas de caráter, etc., né? Enfim, esse filme dá muita discussão, né? Eu só estou trazendo aqui alguns elementos. Quem não conseguiu fazer o exercício, quiser fazer, vai continuar aberto, tá? A gente tenta dar um feedback depois para vocês. Mas o ponto assim, que eu queria deixar em aberto para vocês pensarem sobre ele é o quanto essas análises, né, colocam questões sobre o endereçamento dos filmes, né? Nenhum dos dois filmes, nem o Cúmplice da Sombra, nem o Tempo das Diligências, que ninguém trabalhou com ele, mas nenhum dos dois filmes tem um desenho de endereçamento de público destinado tão claro assim, né? Como, por exemplo, o que a Luciana trouxe na semana passada sobre os filmes infantis, né? Ainda que eles tenham, sim, um endereçamento, né? São filmes americanos, falados em inglês, para um público norte-americano, que trata de um contexto cultural, social norte-americano. Então, isso já é um elemento de endereçamento forte, mas não é um elemento de endereçamento que impede que espectadores como nós, de outra nacionalidade, assistam esses filmes, né? No entanto, as questões que a gente discute sobre o Cúmplice das Sombras, ele está colocando também questões que tangenciam identidades, né? Identidades que estão circulando na sociedade, né? E nesse caso desses dois filmes, essas identidades elas são atingidas, por exemplo, pela questão do momento histórico em que esses filmes foram feitos, né? A gente está vendo eu estou fazendo uma leitura, né? Nós estamos fazendo uma leitura desse filme, O Cúmplice das Sombras, que está distanciada do momento em que ele foi feito, né? Então a gente não tem muito como saber, né? A gente não tem como ter a sensação de um espectador vendo esse filme naquela época, né? A gente está vendo
já com esse deslocamento temporal, né? Por outro lado, essa construção que o filme faz dos personagens, né? Os homens são mau caráter, a mulher é frágil, também podem criar situações de resistência e de conflito para o espectador, que está justamente deslocado dessa circunstância histórica e que pode não se ver nesses personagens, né? Ou pode não, vamos dizer, de uma maneira mais genérica, né? Não concordar com como esses personagens agem, né? Então, isso também é um elemento de endereçamento, né? Isso também pode ser entendido como um elemento de endereçamento, né? Mas, enfim, não é uma questão que a gente vai desenvolver muito agora. Pessoal, antes da gente seguir, alguma questão específica sobre o filme? Eu não vi aqui no chat se vocês comentaram algo específico. A Wanda colocou mais submissa é mesmo a Susan, as outras personagens são como ela. Assim, não são como ela, não né? são como ela, isso. As outras, a esposa do colega dela, policial, né? Toda hora mandava o marido calar a boca, fica quieto, não sei o quê e tal. Achei que isso também, para a época, né? Era um comportamento que a gente... E fumante, né? Ela fumava, tinha gerente do motel, né? Que também era uma pessoa, assim, de comportamento, mascando chiclete, né? Aquela coisa toda também. E é importante você estar falando, Wanda, porque a gente tem que lembrar que o filme se passa em Los Angeles, que é uma capital né, importante e uma capital marcada por ser transgressora e inovadora em termos culturais, né? Em que possivelmente as mulheres já tinham muitos espaços de protagonismo, muito mais do que no interior do próprio Estados Unidos ou em outros países, né, da América Latina, por exemplo, né? Então há essa diversidade também, de alguma maneira mostrada pelo filme, de personagens femininos, né? Ainda que quem ocupa mais o tempo, né, é realmente a Susan, como esse personagem, né, que é tão dependente, né, e tal. E o marido, né, ele só aparece na última cena, né? Ele só ouve a voz dele o tempo inteiro, ele só aparece para morrer. Ele só aparece antes da voz, né? Um pouco, né? Falam-se muito dele, mas ele pouco aparece, né? Realmente. Era isso. O outro eu comecei, mas eu achei muito aquele negócio de diligência, acabei não me interessando, aí gostei mais do outro. Legal. A Janine está fazendo uma pergunta sobre o figurino. Eu não sei te responder, Janine. Pode ser uma hipótese. Porque aí, para saber isso, a gente teria que ver o quanto já era comum, né? O quanto isso era uma marca de uma mulher mais engajada ou mais moderna, né? Não sei te dizer. Bem, vamos seguir então. Wagner, pode, por favor, passar. Aí a gente entra no nosso tema de hoje, que é o reendereçamento. E esse tema gira em torno da criação de propostas de exibição educativa de filmes e vídeos, né? Já que a gente tem estudado esse conceito muito pela observação de como os professores exibem os filmes, né, em sala de aula. Pode passar, Wagner. Então, para a gente começar com definições que são provisórias, né, talvez ainda incompletas, como vocês vão ver, reendereçamento seria um novo endereçamento que é produzido a partir ou sobre as condições estabelecidas pelo endereçamento original de um filme, né? Então, é aquilo que eu estava falando no início, né? Se o professor escolhe levar, por exemplo, o Cúmplice das Sombras para discutir algum tema relativo à sociedade, à história, seja o que for, né? Ele já vai trabalhando com um filme que constrói essa maneira de ver, né? Esses lugares dos personagens em um certo lugar do espectador, que culmina numa ideia de endereçamento, né? Como eu estava falando antes, né? Então, a ideia de reendereçamento tem muito a ver com trabalhar sobre essas condições do que a gente chama de texto fílmico. E, num aspecto especial, justamente sobre o endereçamento
dito aí original, né, do filme, o endereçamento do filme. A palavra original aqui é só para ressaltar um aspecto que isso vem, né, com o texto fílmico, isso está aberto pelo texto fílmico, né? Mas a gente poderia dizer simplesmente o endereçamento do filme, né? Então, o reendereçamento, ele é um tipo de mediação, né, que ocorre quando essa obra audiovisual, que não foi feita, né, em muitos casos, para ser exibida num contexto educativo, ela passa a ser exibida nesse contexto educativo, mas com outros objetivos e para um outro público. E, em muitos casos, esse público pode ser um público bastante diferente, ou em alguns aspectos diferente, do público previsto no endereçamento original, né? Daí a ideia de um reendereçamento, né? De algo que o professor, o educador está adaptando ou retrabalhando, ou em outros casos também frequentes, né? Até se utilizando desse endereçamento original, quando o filme ou o vídeo que ele escolhe é bastante convergente com o seu próprio público, né? Ou seja, existe uma convergência entre o endereçamento e o reendereçamento. Pode passar, Wagner. A gente vai ver agora um filme para tentar ilustrar essa ideia, e depois eu vou fazer trazer algumas ideias sobre esse ato de passar esse trecho do filme. Esse é uma cena do filme Expresso do Amanhã. Se não me engano, ele estava no Netflix ou no Amazon, enfim, está em alguma dessas plataformas. E ele é uma cena curta em que uma professora, né, o filme a sociedade humana acabou, o planeta foi congelado, e tudo que resta dela está nesse trem aí que vocês estão vendo, né? Não queria falar muito sobre o filme, que justamente isso faz parte da ideia aqui. Mas é uma sala de aula que está nesse contexto, né, de um trem que não para de circular em nenhum momento, e que tem uma divisão social também, que tem os vagões do fim do trem, né, que são onde estão os pobres, e os da frente do trem, onde estão os ricos. Essa é uma sala de aula, evidentemente, dos ricos, né? Então vamos assistir e depois a gente comenta. Pode colocar, Wagner. Só está sem som. Está sem som. Be merciful. So it is. Minister Mason, we were just about to show a video. Very good. From a very young age, Mr. Wilford's love of locomotives was apparent. When I grow up, I will say forever. His early dreams were realized when he founded his transportation empire, the Wilford Industries. But his greatest dream was to construct a luxury locomotive cruise line connecting railways of the entire world into one. The circular railway extends for 438,000 kilometers and completes one circle every year. Impervious to the extreme cold, the Arctic, and the scorching heat of the African desert. Wilford's medical train is self-sustaining and possesses the most sophisticated design and advanced technology known. As hard as it is to believe, people in the old world made fun of Mr. Wilford. They criticized him for over-engineering and over-equipping this wonderful train. But Mr. Wilford knew something they did not. And what was that? Old world people were frigging morons who got turned into popsicles. Well, sort of. Mr. Wilford knew that CW7 would freeze the world. So what did the prophetic Mr. Wilford invent to protect the chosen from that calamity? Rattle, 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 it will never die! What happens if the engine stops? We all freeze and die. But when it stops, pode parar aí. Stop. No, no! Can you tell us why?
Bem, vou chamar a atenção de vocês para dois aspectos dessa cena, que é, como eu falei, uma cena de uma professora exibindo um vídeo para uma turma de crianças. Primeiro, o tipo de filme que ela passa, o tipo de vídeo que ela passa, e em segundo lugar, o que ela faz, né? São os dois aspectos que me interessam aqui. Primeiro, o tipo de vídeo é um vídeo de propaganda, né? É um vídeo dinâmico, movimentado, que já tem em si mesmo um endereçamento e uma construção desse lugar do espectador, porque ele é claramente um vídeo que é uma espécie de enaltação desse trem, né, como uma invenção, e do Mr. Wilford, né? Então ele tem essas características muito claras, né, de construir esse lugar do espectador. No entanto, o que faz a professora? Ela reforça, né, essas características do vídeo, né? Ela continua achando, aliás, ela reforça e continua, ela tenta controlar, né, ter certeza, se assegurar que as crianças vão entender aquilo que tem que ser entendido do vídeo. E ela faz isso de diversas formas, né? Com gestos, no final a música, com as expressões faciais, né? Colocando sentimento e valor, né? Dizendo o que é certo e errado naquilo que elas viram, né? Ou seja, fazendo aquilo que depois a Gisele vai explicar, que a gente chama de co-viewing, né? Ver junto para controlar, né? Ou de alguma maneira interferir sobre e checar, né? Ter uma garantia de como a pessoa que está assistindo com você, o que ela está entendendo, né? Desse filme. Pulando do filme, da cena do filme, né? Para o que eu acabei de fazer com vocês, né? Acabei de fazer um reendereçamento com vocês aqui, né? O que eu fiz? Eu cortei o filme, eu tirei ele do seu contexto, da sua narrativa, né? Então vocês não sabem, quem não viu o filme não sabe o que veio antes, nem o que vai vir depois, não conhecem bem aqueles personagens, vocês não sabem quem é o vilão, quem é o mocinho, até dá para intuir, mas não dá para ter certeza, né? Então eu recortei a cena, vocês perderam a relação de prazer, né, com o desenvolvimento do filme, com a narrativa, né? Isso está um tanto prejudicado e perdido aí. Por quê? Porque eu queria que vocês olhassem nessa cena um aspecto específico de um conceito, o conceito de reendereçamento, que certamente, posso afirmar isso, o produtor não estava nem aí para isso, nem pensou nisso. Essa cena não tem nada a ver com o reendereçamento. Isso é uma construção que eu fiz para tentar explicá-la, né? Porque eu vi nessa cena um exemplo do que é muito comum acontecer quando a gente usa filmes em aulas, né? Então, o que eu fiz foi adaptar esse filme para a gente estudar um conceito específico, para, de alguma maneira, ilustrar para vocês o que é esse conceito, né? Outros aspectos importantes aqui, tanto do que a professora faz na cena do filme, quanto do que eu fiz, tem a ver com um contexto que antecede a exibição do filme, né? Vou falar disso em relação à cena do filme, né? Ali, esse contexto, ele é muito claro em relação aos limites e às condições que ele impõe à visualização daquele filme, né? Aquelas crianças já estão meio que ensaiadas ali para responder aquilo, né? É uma escola, então elas estão ali para aprender e elas são disciplinadas, né? Esse contexto tem muito a ver com a construção de um modo de leitura, que é um conceito também que o Wagner vai explicar para vocês daqui a pouco, e que é importante, por exemplo, nessa tentativa que a professora faz e que eu fiz também, de fazer vocês olharem para determinados aspectos do filme e não para outros, né? Como eu falei, eu não estou interessado que vocês entendam qual o papel dessa cena no conflito narrativo do filme Expresso da Manhã. Eu tirei isso fora, então eu estou tentando fazer vocês olharem
para outra coisa. O que a professora faz quando ela exibe o vídeo, né? Por outro lado, já falando aqui de nós, né, nós também temos um contexto, né, em que esse filme está sendo exibido, um contexto formal, educativo, né, de estudo, e, de alguma maneira, eu estou fazendo também um deslocamento de vocês como espectadores. Isso é mais claro se a gente pensa em quem já viu o filme em casa, né? Quem já viu e está vendo essa cena e se lembra, né, mais ou menos qual o papel dela, né? De alguma maneira, eu estou estimulando que vocês não assistam um filme por entretenimento, mas assistam para entender alguma coisa, para conhecer um conceito, né? Nesse exemplo aqui, né? Então, a gente pode dizer que aí também tem uma espécie de deslocamento do espectador. Cada um de vocês, como espectadores que são, pela construção que eu fiz, né, do contexto, da intenção de leitura, né, dessa cena, vocês possivelmente se deslocaram de um lugar ou de uma expectativa de entretenimento para serem espectadores que vão procurar aprender com o filme, né? Enfim, eu dei aqui um panorama geral de uma série de questões que a gente vai destrinchar a partir do próximo slide. Wagner, por favor, pode passar. Bem, então, por que um professor, uma professora reendereça um filme, né? Que ações, né, geralmente são acompanhadas, né? A gente viu ali as explicações simultâneas, preliminares da professora, ou, no meu caso, as minhas explicações posteriores, né? E eu chamei isso de co-viewing. Outro elemento importante é a edição de trechos, né? Como eu falei, vocês viram que eu escolhi um trecho, e vocês só viram esse trecho de cerca de 2, 3 minutos do filme, né? Que foi suficiente para eu desenvolver a ideia que eu queria trazer para vocês, né? Então, o reendereçamento, ele gira em torno dessa construção, né, de um contexto específico, com um objetivo específico, para a gente ver ou rever um filme nesse contexto específico também, que é a sala de aula, mesmo que ela seja uma sala de aula virtual como essa aqui em que a gente está. Vocês não estão na sala de aula, está cada um na sua casa, né, mas virtualmente a gente está. E esse contexto, ele serve para estimular determinados objetivos que o professor traçou em relação à aula dele, ao currículo, ao programa que ele tem que ensinar, enfim, a matéria da prova, ou o que for, né? Geralmente, essa construção ela é acompanhada também por esse deslocamento, no sentido de que o professor vai chamar a atenção dos alunos para determinados aspectos que, se eles estivessem assistindo sozinhos, talvez eles não vissem, né? A menos que houvesse uma orientação, né? E é isso que o professor faz, né, criando esse contexto. Cria uma orientação, um objetivo de leitura para os alunos assistirem esse filme, que às vezes não tem nada a ver com, não foi produzido com intenção educativa. Pode passar, Wagner. E aí, a ideia do deslocamento do espectador, que eu já expliquei por alto, né, é uma questão para a gente discutir também, né? Ao reendereçar um filme ou vídeo, o professor pode precisar produzir esse deslocamento, né? Porque pode não ser adequado que os alunos, por exemplo, nesse filme que eu passei, queiram assistir o filme pelo puro entretenimento, pela narrativa, para saber o que vai acontecer, se vai ter ação, se vai ter briga, se vai ter algum desastre ou coisas espetaculares acontecendo, né? Ir para esse lado pode ser prejudicial, então pode não estar afinado com o que o professor quer fazer na aula, né? Então, produzir esse deslocamento, né, também é uma ação que que é incluída nessa ideia de reendereçamento, né? O deslocamento, se a gente for definir estritamente, é uma mudança de expectativa ou de atitude do aluno para ver o filme, né? Ele vai ver o filme como um material
educativo, né, como algo pertinente à aprendizagem, que é importante para a aprendizagem de um conceito, e, portanto, é pertinente à aula, né. Então, a gente coloca, como eu falei, em segundo plano, essas expectativas de entretenimento, que é aquela informação que o espectador já traz quando a gente diz, hoje vamos passar um filme, né? De início ele não sabe que tipo de filme é, pode ser qualquer tipo de filme, mas a expectativa que geralmente se tem é um filme de ficção comercial, né? Então, duas questões que eu deixo aqui para depois a gente tentar discutir, né? Que é a ideia de como o professor pode identificar a necessidade de deslocamento do aluno. Com que isso tem a ver? Isso tem a ver com aquela série de elementos que a gente estava discutindo sobre análise fílmica, sobre como o filme posiciona o espectador, sobre principalmente o reconhecimento, a identificação do endereçamento do filme, né? Que efeito teria, por exemplo, eu passar um desenho animado para crianças de 3 a 5 anos numa turma de adolescente? Será que eu ia precisar construir um deslocamento, explicar para os meus alunos para que eles estão vendo esse desenho animado que é originalmente pensado e tem características, né, formais para crianças de 3 a 5 anos, né? Então, essa é uma questão a respeito dessa ideia de deslocamento. E esse deslocamento, ele pode ocorrer em diferentes direções que a gente imaginar, né? A segunda questão, que já antecipei ela de alguma maneira, é como o professor pode provocar ou estimular esse deslocamento, né? Não existe uma resposta, né, um manual para isso, né? Eu acho que tudo que a gente está dizendo aqui desde o início, né, é uma série de conhecimentos, de conceitos, né, que ajudam a gente ter outras relações, outros olhares com os filmes, que cada professor, que cada indivíduo, né, vai produzir a sua própria, vamos dizer assim, a sua solução e a sua ideia, né, que eu acho que passar um filme em aula tem muito a ver com criar uma ideia, né, com inserir esse filme num novo contexto que faça sentido, né. Isso não é uma coisa simples, banal, né? Eu acho que tudo que a gente está chamando a atenção aqui de vocês são os vários aspectos e camadas, né, que envolvem esse processo de apropriação e reconstrução ou recondução dos filmes para um ambiente educativo, escolar, né? Pode passar, Wagner. Bem, aqui eu passo a palavra para o Wagner, que ele vai falar um pouco sobre os modos de leitura. Muito bem, boa noite a todos. De certo modo, o Luiz já falou um pouco sobre essa questão dos modos de leitura, né? Quando ele coloca, por exemplo, a questão do filme Expresso do Amanhã. A professora nitidamente trabalha com os alunos a questão que está posta. Oi, Vinícius. E isso é um recorte do filme. Tomando café. Tem alguém aí com o microfone aberto. Obrigado. Pronto, já fechei. Então, os modos de leitura representam uma estrutura, de certa forma, impositiva, que vai obrigar o espectador a ver o filme tomando uma determinada posição. No exemplo que o Luiz deu, se aquelas crianças vissem um filme direto no cinema, elas teriam uma visão diferente do que ver um filme em sala de aula. Nós aqui, por exemplo, estamos numa sala de aula, embora virtual, não vimos aquele filme inteiro, né? Vimos uma parte
e nessa parte houve interferência do Luiz, produzindo para nós determinados sentidos, determinados significados daquilo que a gente está vendo. Se cada um de nós visse esse filme Expresso do Amanhã no cinema, veria esse filme com outros olhos, porque o ambiente seria outro e com outras imposições diferentes do que é assistir um filme numa sala de aula. Quem pensou nesses possíveis modos de leitura foi o Odan. Ele vai listar diferentes modos de leitura. E nós estamos mais atentos justamente à exibição do filme na sala de aula, porque o filme na sala de aula ele tem condições diferentes das condições, como eu disse, de um cinema, por exemplo, ou de você assistir um filme em casa, diante da sua TV. Então, esse ambiente onde você se encontra, ele traz condições que são diferentes daquelas condições que se apresentam numa sala de aula, já que há intermediação, muitas vezes, do próprio professor. O ambiente e o contexto de exibição, eles tendem a controlar a posição ou a possibilidade do espectador produzir um sentido livre e de forma aleatória. Luiz, se você quiser fazer alguma intervenção para falar mais alguma coisa, você pode ficar à vontade. Não, por enquanto não. Pode seguir. Bem, um mesmo espectador pode produzir diferentes leituras de um mesmo filme. Então, de acordo com o ambiente em que ele é exibido e com as intenções e objetivos de leitura estimulados nesse ambiente. Como eu disse, uma exibição na escola é diferente de uma exibição entre amigos no ambiente doméstico e é diferente da exibição no cinema. Cada ambiente desse resulta numa leitura provavelmente diferente. A construção desses diferentes objetivos e intenções de leitura, além de outras mediações durante a exibição, também vai interferir nos sentidos produzidos. Bom, eu coloco aqui 9 modos de leitura que foram caracterizados pelo Odan. Não é muito simples de entender esses modos de leitura, esses 9 modos de leitura, né? Mas vamos tentar. O primeiro módulo espetacular está relacionado em você ver um filme como um verdadeiro espetáculo, né? Para fazer... para se distrair, para o espectador se distrair. É mais que uma história, né? É um espetáculo, é uma grande distração. O modo ficcionalizante está relacionado a ver um filme de forma a vibrar com os acontecimentos fictícios que vão sendo narrados. Para sentir o ritmo dos eventos, para participar das vivências dos personagens. Esses 2 primeiros modos normalmente não estão muito relacionados com o que a gente faz na escola, né? O terceiro modo, fabulizante, esse já pode estar presente na escola, ele se relaciona com o fato de você ver um filme para receber um ensinamento daquela narrativa. Normalmente não é uma ficção, é uma narrativa relacionada a um processo real, diferente do modo ficcionalizante, que ele é muito mais de ficção. O modo fabulizante muitas vezes é utilizado em sala de aula. Aliás, esses 3 que estão representados aí no slide, em itálico com asterisco, são justamente os tipos que teriam mais a ver com a escola, né? Depois do fabulizante,
vem o modo documentário. Esse, na realidade, é o mais utilizado na sala de aula, né? É aquele filme que é usado para obter informações sobre a realidade das coisas do mundo. Então, é o caso de filmes históricos, filmes etnográficos, documentários sobre aspectos da natureza. Esse tipo de filme requer um enunciador real. Um enunciador real que, de certa forma, é operado pelo espectador. O espectador percebe ali que esse filme está sendo narrado e ele tem sincronicidade com esse narrador, né? Um filme documentário, por exemplo, visto no cinema por um grupo de alunos, vai produzir um modo de leitura diferente daquele que ocorreria se esse mesmo grupo de alunos estivesse em sala de aula assistindo a esse filme que estivesse sendo disponibilizado por uma professora. Por exemplo, um documentário sobre o corpo humano, né? Eu, durante muito tempo, trabalhando com ensino médio, usei um filme documentário sobre o corpo humano com as minhas turmas. Muitos já tinham visto esse filme na televisão. Era um filme que já tinha passado na TV. Mas quando a gente estava com o grupo em sala de aula, havia algumas imposições, algumas colocações, por exemplo, feitas por mim antes do filme, para que eles prestassem atenção em determinados detalhes do filme que ia ser mostrado, e isso fazia com que eles assistissem esse filme num outro modo de leitura, inclusive fazendo colocações durante o filme que certamente eles não fariam se estivessem assistindo no cinema, né? Esse modo documentário é um dos mais utilizados em sala de aula. O outro modo, argumentativo persuasivo, né, tem a ver com você ver um filme para poder elaborar um discurso, para você se apropriar do conteúdo, para depois elaborar um discurso e poder convencer, como acontece em filmes didáticos, com fins educativos e escolares também. Você aprende com ele e, a partir dele, você consegue elaborar um discurso mais bem estruturado para convencer. Esses três, fabulizante, documentário e argumentativo persuasivo, são os que mais comumente acontecem na escola, né? O modo artístico está relacionado em ver um filme como sendo a produção de um autor, e aí você vai buscar no filme detalhes que remetam a esse autor, né, que indiquem como é que ele monta aquele filme, mas também como é que ele repete o estilo dele de outros filmes que ele já produziu, né? Esse modo artístico, por exemplo, não é comum em sala de aula, mas na pesquisa que eu apontei para vocês lá nas primeiras aulas, né, na pesquisa que eu fiz com alunos da licenciatura de biologia, eu dividi em grupos e cada grupo produziu um filme. Quando esse filme foi reproduzido, o filme de cada um desses grupos foi reproduzido em sala de aula, ele acabou levando esses alunos a esse modo artístico e, de certa forma, também ao modo estético, porque eles estavam buscando examinar nessa produção dos colegas como foi o trabalho que eles fizeram, já no modo estético, como foi feito o trabalho com as imagens, com os sons, como nos filmes experimentais. E no modo artístico, porque tinham alguns colegas que já conheciam trabalhos anteriores de outros amigos da turma. Então, tentavam comparar os outros trabalhos que já tinham sido feitos anteriormente por eles e esse que estava sendo apresentado. Então, assim, é lógico que não era um filme que estava sendo passado para trazer conhecimento propriamente para eles. Era, na realidade, para eles julgarem qual seria o melhor vídeo apresentado naquele dia, entre os 6 que foram apresentados. Então, eles
trabalharam muito com esses dois modos de leitura, né? O modo artístico e o modo estético. O modo energético está relacionado com ver um filme para você vibrar ao ritmo das imagens, dos sons, sem se preocupar muito com conteúdos. Isso acontece bastante nos filmes musicais, nos videoclipes. Normalmente você não está preocupado em verificar qual é a história que está sendo contada, qual é o enredo que está sendo mostrado. Você está mais ali para vibrar diante das músicas que estão sendo apresentadas. Ou se é um videoclipe, às vezes são uma ou duas músicas só, mas se é um filme musical, são várias músicas, às vezes de uma banda de rock, por exemplo, aí você está ali para curtir aquelas músicas todas. Então, esse seria o modo energético. E, finalmente, o modo privado. Está relacionado a ver um grupo, ver um filme, num grupo ao qual você também pertence, onde todos têm mais ou menos um mesmo processo de identidade. E por conta disso, quase que o grupo inteiro assiste aquele filme num único modo de leitura. Às vezes em centros culturais, em associações de espectadores de filmes, ou às vezes mesmo como os filmes que são vistos e realizados na escola, né? Tem alguns exemplos que eu poderia dar que são exemplos assim interessantes, né? É o caso de um vídeo que foi feito por uma pessoa qualquer na rua, né? Onde aparece um plano meio tremido de uma passeata de grevistas que se manifestam na rua. Podia ser qualquer uma dessas aí do último final de semana, né? E esse filme mostra uma tomada feita através da janela de um edifício, né? Então tem planos tremidos, tem meio desfocados, inclusive, mostrando os manifestantes que estão lá gritando slogans, né? Que na realidade, o filme mesmo é mudo, ele não grava o som, ele só grava a imagem nesse caso, né? Mas dá para perceber que eles estão lá gritando slogans contra alguém. Como eu disse, o plano é tremido, sem direção fixa, e é um vídeo curto, né? E aí, se você pega esse vídeo e você apresenta, por exemplo, o vídeo para um grupo de manifestantes que estava lá presente nessa manifestação e que, por exemplo, são amigos de quem estava filmando, o modo de leitura que vai ser adotado é o modo privado de leitura. Todo mundo faz parte do mesmo grupo de manifestantes. Alguns estiveram participando daquela manifestação coletiva, outros estavam só de longe olhando, mas todos eles participam e partilham das mesmas ideias e questões políticas e provavelmente contariam várias anedotas sobre o filme visto. E o filme mesmo, com todos esses aspectos de produção mal feita, de imagem tremida, às vezes meio desfocada, não levantaria maior questão para esse grupo, né? Já se a gente apresentasse esse mesmo vídeo num cineclube amador, por exemplo, numa sessão de mostra de produção de curtas, né? Certamente esse filme seria criticado, seria tremendamente reprovado, pelo fato do autor não ter justamente cortado esses planos tremidos, não ter tirado essas imagens desfocadas, porque o grupo certamente estaria voltado
para o lado estético desse vídeo, né? Então, não veria realmente esse vídeo com bons olhos, iria criticar bastante esse vídeo. Eles estariam no modo estético de leitura. Mas vamos supor que uma empresa de televisão, né, um canal de TV, estivesse buscando saber quem é que filmou partes dessa manifestação e tivesse interesse em comprar esses pequenos vídeos feitos pelos espectadores da manifestação. Muitas vezes as emissoras fazem isso, né? Pedem para os espectadores mandarem vídeos curtos, né? E aí vamos imaginar que uma emissora resolvesse comprar esse filme desse produtor que filmou lá da sua janela. Esse vídeo não seria trabalhado, não seria tratado, ele seria exibido como ele estivesse na íntegra, por exemplo, na programação de jornal na TV. O público que estaria assistindo de casa aquele jornal automaticamente faria uma leitura no modo documentarizante, ou seja, ele veria aquele vídeo como uma amostra de um documentário do próprio manifesto que aconteceu no final de semana. O fato das imagens estarem tremidas, desfocadas, não seria uma questão contrária ao espectador, porque, pelo contrário, traria mais credibilidade, mais autenticidade ao próprio filme, mostrando que não foi um repórter profissional que fez, mostrando que aquilo não era uma montagem, e sim era uma observação mesmo de alguém que estava lá na rua, numa janela e filmou, mostrando que aquilo realmente aconteceu, dando credibilidade àquele fato, né? Então, assim, basicamente essa questão, né? O modo de leitura tem a ver muito com o ambiente em que se está assistindo aquele vídeo e muitas vezes também se há ou não alguma mediação. Então, agora fica uma pergunta, né? Como é que o professor pode criar diferentes modos de leitura? Alguém com você. Quer comentar sobre... deixa eu só falar uma coisa rápida. Eu acho que, como o Wagner estava explicando, né, essa ideia dos modos de leitura, o que ela passa para a gente é que os filmes, eles podem mudar, né, o sentido, as significações que a gente extrai deles, o que a gente olha para eles, o que a gente nota neles, pode mudar de acordo com, seja o contexto em que ele é exibido, como o Wagner disse, seja a intenção de leitura que a gente tem, né, que é o caso ali, por exemplo, do modo estético, né, ou foi o caso de vocês assistindo o Cúmplice das Sombras, né, a gente criou aqui um objetivo de leitura, né, vocês vão olhar para extrair do filme argumentos, né, então vocês assistiram o filme no modo argumentativo, né, só que isso nunca é tão puro, né, porque a gente também tem que ver o filme no modo ficcionalizante, para entender o que está acontecendo ali, né. Aqueles dois filmes também que ficaram como dever de casa, né, eles não viram no cinema. Quem fez o dever de casa não viu o filme no cinema, viu o filme na tela do computador, no link que você disponibilizou. Isso. Então é um modo diferente de leitura, não é igual ver no cinema, né? E o que eu ia acrescentar ao que o Wagner disse, o exemplo do telejornal, por exemplo, ou mesmo o exemplo da escola, né, ainda que não tenha alguém te dizendo, veja isso e isso no filme, o telejornal, a mídia, a escola, são instituições suficientemente sólidas, né, e estabelecidas, que carregam em si mesmo essas orientações,
essas indicações, né? Então, quando a gente vê um telejornal, a gente já sabe qual o objetivo de um telejornal, a que ele se presta, como é que ele constrói as ideias que são apresentadas ali, né? Então, isso também é, de alguma maneira, um contexto de exibição que indica um modo de leitura, né? Eu não estou assistindo isso em um contexto neutro, livre, né? Não está pairando no ar. Eu estou vendo a partir da construção que um telejornal fez, né? E a sala de aula também tem esse aspecto institucional, né? De já carregar um sentido antes, né? De que se faça qualquer coisa ali dentro, não só a exibição de filmes, né? Mas especialmente a exibição de filmes, né? Enfim, essa pergunta aqui é uma pergunta provocadora, pessoal, para a gente entender um pouco de vocês como está indo o entendimento desses conceitos, né? Se alguém quiser comentar, tirar uma dúvida, enfim, fazer uma suposição, assim, uma ilustração sobre o que seria um modo de leitura. Senão, a gente continua. A Marcela está falando. Deixa eu só ler aqui o comentário da Marcela, Wanda, só um minutinho. O filme No Tempo das Diligências foi criticado pela sua representação racista dos Apaches. Hoje ele poderia ser usado de outra forma, mesmo não sendo o objetivo dele na época. Sim, isso seria, né, um exemplo de reendereçamento em que, se o professor quer justamente apontar uma coisa que o filme mesmo não aponta, né, a gente imagina que ele vai ter que construir um modo de leitura, né, para que os alunos vejam esse aspecto, e também, de alguma maneira, um deslocamento do espectador, né, para que eles vejam o filme analiticamente, né, por exemplo, se for uma atividade sobre, como a gente propôs de análise, né, tentar extrair desse filme argumentos, né, e não simplesmente só fluir ali na narrativa, no conflito. Wanda, por favor, pode falar. Assim, para o professor, de repente, quando ele fizer um reendereçamento, ao invés de fazer um modo de leitura, ele deixar livre determinado conceito que ele quer extrair. Então, ele não direciona, ele só reendereça certo trecho, né? E deixa para que os alunos possam estar se expressando. Seria também, é possível? Porque aí você identifica o aluno que forma que ele está enxergando, né? Diferentes tipos de coisa dentro de sala. É possível, no sentido de que tudo depende de qual o objetivo da atividade, né? Quando a gente chama de endereçamento, tudo o que é feito durante essa aula, em torno do vídeo, com vídeo e tal, é parte do reendereçamento, né? Então, o modo de leitura, ele também tem, como a gente tem pesquisado, ele tem uma interferência sobre o sentido que os alunos vão produzir sobre esse filme, né? Então, como o Wagner falou e enfatizou bastante, faz diferença ele ver isso na aula, por exemplo. Por quê? Porque se é um filme de ação que ele veria no Netflix, ele vai se perguntar por que ele está vendo aquele filme na aula, né? Isso, pelo menos, é intrigante, né? Acende uma luz, né? Um sininho ali toca. Mas, se o professor deixa livre, aí esse desenvolvimento vai para qualquer lado, né? Ele tem na cabeça dele o que ele quer tratar, mas ele quer saber quais os tipos de leitura que estão presentes no grupo que ele está trabalhando. Entendi. Né? Por exemplo, ele vai fazer um debate depois. Isso. Sim. E aí, de repente, ele vai pensando, tipo os filmes agora que foi citado, a questão da questão indígena, né? De preconceito e tal. De repente, se não surgisse, ninguém fez essa leitura, que ele queria focar naquilo e ele poder tratar aquele assunto, aquele tema também é possível, né? Exatamente, é como se ele estivesse fazendo como eu fiz na cena que a gente viu, do Expresso da Manhã, ele está fazendo uma espécie de co-viewing, né, a posteriori, ele está ali chamando a atenção para aspectos do filme, né, que talvez os alunos não tenham visto,
e, eventualmente, possivelmente, ele vai confrontar essas leituras, né? Para trazer para por exemplo, o ponto que ele quer discutir, nesse exemplo aqui da Marcela, o racismo, né? Isso. Deixa eu retomar aqui alguns comentários. A Duda colocou: penso que refletir sobre as condições de produção da obra pode ajudar a lançar um modo de leitura diferente. Sim, né? Se as condições de produção da obra, por exemplo, numa aula de educação artística, se são aspectos que estão sendo considerados, né, como conceitos que o professor traz, por exemplo, né? Mas também na aula de história, né? Numa aula de história também, você pensar como se faziam os filmes em determinada época, né? Você não vai estar olhando tanto para a narrativa ou para os personagens, mas você vai estar olhando para aspectos históricos, né? A Janine comentou: nesse caso, vamos analisar as concepções prévias do aluno. Isso, acho que é o exemplo da Wanda, né? Eu fiz isso com meus alunos, analisando videoclipes de funk e pagode. Primeiro utilizei de forma livre, depois fiz o co-viewing. Mas eu não sabia que isso tinha nome, nos áureos tempos do ensino presencial. Pois é, isso é muito legal, Janine, que você está falando, porque o que a gente vê é que aqui nós não estamos inventando nada. Os professores, isso é a rotina, é a prática dos professores, né? Que tem essa capacidade de leitura, de análise dos filmes e de associar e de enxergar no filme elementos que são elementos pertinentes, por exemplo, à sua disciplina, né? Então, isso, o professor não precisa saber desses conceitos para colocar isso em prática, né? Vai. Eu queria só colocar mais um exemplo, né? Eu trabalhei com biologia no ensino médio e, de vez em quando, eu usava filmes em sala de aula. Mas eu nunca gostei de deixar o filme para eles verem de forma livre e discutir o filme depois. Eu cheguei a fazer isso algumas vezes, mas acabei me arrependendo, porque às vezes o filme era um filme de 40 minutos, eles praticamente viam o filme num tempo de aula para discutir no outro, e eu percebia que muitas coisas que eu queria que eles vissem no filme, eles acabavam não vendo, né? Então, o que eu passei a fazer? Antes de mostrar o filme, eu chamava a atenção deles para aspectos que eu queria que eles vissem no filme, que eles entendessem ao enxergar o filme, né? E aí só depois disso é que eu passava o filme. E eles, então, acabavam percebendo o que eu tinha falado e o debate acabava sendo mais rico. Num filme assim, esse que eu passava normalmente era sobre o corpo humano, era uma verdadeira viagem no corpo humano. E para vocês terem uma ideia como as coisas passam pelos nossos olhos e às vezes a gente não percebe, eu passei esse filme para as minhas turmas no ensino médio mais de 30 vezes. E nunca eu consegui ver o filme com os mesmos olhos. Cada vez que eu vi o filme, eu descobri alguma coisa que eu não tinha percebido na vez anterior. Eu chegava aí anotando no bloco, no caderno de anotações, detalhes que eu tinha perdido nas outras vezes que eu tinha visto, para poder também chamar a atenção deles. Então, tem muita coisa que a gente perde. Então, por isso que eu preferia sempre estimulá-los primeiro, para depois eles verem o filme. E percebam, seria muito diferente se eles estivessem em grupo no cinema assistindo esse mesmo filme ou em casa diante da TV, né? O resultado seria outro. É isso. São todas estratégias, né, que podem funcionar melhor ou pior, né, dependendo de como isso é conduzido, de como os alunos reagem, né, de como também o conhecimento sobre os alunos, as preferências, né, os interesses, também é mobilizado pelo professor ao construir essa atividade como um todo, né, seja o objetivo, seja o modo de leitura, seja que estratégias ele vai fazer para diminuir resistências em relação a algum aspecto do filme, ou do próprio deslocamento, como a gente estava falando, né? Enfim, eu vou passar aqui agora a palavra para a Gisele, que ela vai trazer vários exemplos concretos disso que a gente está discutindo de uma maneira um tanto conceitual, mas exemplos concretos, e ela vai retomar vários desses aspectos
por exemplo, a ideia de co-viewing, de modo de leitura, entre várias outras. Gisele. Oi, boa noite. Vou dar início a um tópico, né, chamado estratégias de reendereçamento, e apresentar para vocês os resultados da minha pesquisa de tese, que teve como orientador o professor Luiz Rezende. Bom, o principal objetivo, né, da minha tese seria identificar e analisar essas estratégias de reendereçamento criadas pelos professores participantes, né, da pesquisa. E indicar como essas estratégias elas podem apontar condicionamentos, especificidades e limites no ensino com o uso do audiovisual. Pode passar, tá? Bom, a minha pesquisa ela aconteceu no Colégio Pedro II. Voltou? Que eu vi o slide passando. A minha pesquisa ela aconteceu no Colégio Pedro II e voltou o slide anterior. Agora foi. Eu fiz a observação de 3 professores de Química no uso do audiovisual na sala de aula, né? Eu chamei esses professores com 3 nomes fictícios, tá? Que aparecem aí, como M, Bel e Cid. A professora M, ela, na época da pesquisa, né, ela era professora da primeira série do ensino médio, na modalidade de jovens e adultos, e ela ia ministrar uma aula sobre água e energia. Para isso, ela contou com os materiais, um texto impresso sobre as vantagens de se ter uma usina hidrelétrica num país e uma reportagem audiovisual. Essa reportagem se chama Belo Monte, uma usina polêmica. Ela passou 2 partes dessa reportagem. A reportagem ela tem um total de 6 partes. Ela passou apenas a parte 1 e a parte 2. Essa reportagem, ela foi... Ai, meu Deus. Ela fez parte do jornalismo da TV Cultura, e nós analisamos o vídeo anteriormente à observação da aula dessa professora. O vídeo, ele passava sobre os pós e os contras de você ter a Belo Monte, né, da construção da Belo Monte no Brasil. Mas nós identificamos na análise desse vídeo que havia uma ênfase nos impactos negativos da construção da Belo Monte. O endereçamento, nós identificamos nesse vídeo, né, que ele estava destinado a jovens e adultos. Era uma reportagem jornalística, né, no Brasil, então, portanto, brasileiros, né, e de qualquer escolaridade, porque tinha uma linguagem cotidiana de telejornalismo, né. A dinâmica que a professora utilizou. A leitura do texto impresso, que falava dos benefícios da usina hidrelétrica, a apresentação das 2 partes do vídeo, seguido de um debate. A segunda professora observada foi a professora Bel. Na época, ela era professora da 2ª série do ensino médio, também na modalidade de jovens e adultos. O tema da aula dela era números de oxidação e metais pesados. Ela utilizou como materiais o filme Erin Brockovich. Vou fazer uma breve sinopse, né, do filme. Erin Brockovich é um filme que tem como protagonista a Erin, né, que é o nome do filme. Ela é uma mulher, mãe, de pouca escolaridade, que ela arruma um emprego como assistente de um advogado, e cai na mão dela um processo, né, imobiliário, que ela começa a desconfiar daquele processo, e aí ela descobre, investigando, que uma grande corporação tinha contaminado as águas da localidade, né, de uma cidade americana. É uma história baseada em fatos reais, tá? Então, essa professora, ela passou esse filme, o Erin Brockovich, tentando estabelecer uma relação com
o crime ambiental que aconteceu com o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Vou falar um pouquinho do endereçamento, né? Da mensagem, primeiro, do filme e do endereçamento. A mensagem do filme, né? Os produtores, eles tentam falar para a gente, né, que pessoas simples e humildes, né, elas não devem se intimidar contra grandes corporações, né? Elas devem sim lutar, né, enfrentar a corrupção, né? E o endereçamento desse filme destinado a jovens e adultos, principalmente a mulheres. Por que mulheres, né? A gente tem como marca, né, a protagonista é uma mulher. É uma mulher independente, honesta, determinada, o que faz com que muitas mulheres possam se identificar com essa postura da protagonista. Então, a gente tem jovens e adultos, principalmente mulheres. Qual foi a estratégia dessa professora? Diferente da primeira, que passou as reportagens do telejornal em apenas um dia, essa professora ela usou 4 dias de aula. No primeiro dia, ela passou um trecho do filme. No segundo dia, ela passou o restante do filme. No terceiro dia, ela fez com os alunos uma produção textual, tentando relacionar reportagens de jornal com o filme e os conceitos de química. E no quarto dia, ela fez o fechamento com uma aula expositiva, para estabelecer as relações do filme e da reportagem com o conteúdo de química. O último professor, que eu chamei de Cid, né, é um professor que, na época, dava aula para a 2ª série do ensino médio regular. O tema da aula dele era drogas e as funções orgânicas. Ele utilizou como materiais slides e 4 vídeos. Vamos lá. O primeiro vídeo, um documentário. Esse documentário se chama Como Funcionam as Drogas. Ele tinha uma classificação etária de 14 anos. Depois ele utilizou uma reportagem da Rede TV News, álcool é a 2ª maior causa de morte no trânsito, que falava basicamente da lei seca. A terceira reportagem é uma campanha publicitária do Departamento de Trânsito australiano. Isso, né? Uma campanha, já falei, uma campanha publicitária do Departamento de Trânsito australiano. E o último é um vídeo de experimentação que mostrava o pulmão saudável versus um pulmão fumante. A mensagem de todos esses vídeos, basicamente, convergem para uma prevenção do uso de drogas, né? E o endereçamento desses vídeos, todos disponíveis no YouTube, né, para jovens e adultos. Nós identificamos, inclusive, também tinha um deles que tem classificação etária de 14 anos também. Bom, a dinâmica utilizada pelo professor. O documentário, que tinha a classificação etária de 14 anos, ou como funcionam as drogas. Alternância, o professor utilizou slides junto com os vídeos, né? E depois ele construiu um debate controlado com esses alunos. Eu estou com... A letra está pequenininha, estou com dificuldade de ler. Vamos lá. Passa para mim, por favor, Wagner. Bom, quantas estratégias de reendereçamento que apareceram nessas 3 aulas observadas, né? A primeira é o co-viewing, né? Já foi falado um pouquinho do co-viewing, né? O co-viewing é o assistir junto ao audiovisual. Esse conceito ele tem origem quando pesquisadores eles começaram a investigar crianças que viam um programa educativo, que é da minha época, não deve ser da época de vocês, Vila Sésamo, e eles começaram a querer saber se aquelas crianças elas iam se apropriar mais do conteúdo ou não
porque elas estavam assistindo junto a uma pessoa mais velha, né? No caso, ou os pais, ou o irmão mais velho. Então, o co-viewing é isso. No caso da nossa pesquisa, é caracterizada pela fala do professor, que comenta o filme antes, durante ou depois da exibição. Como exemplos, né, de co-viewings que aconteceram lá em cada observação. No caso da professora M, ela antecipa. Ela fala assim, olha, vocês vão ver que a reportagem vai mostrar os aspectos negativos. Então, os alunos eles já sabiam o que ia aparecer naquele filme, no vídeo, né? E o que seria importante para eles perceberem. Outra fala da professora é que ela faz uma mediação. Embora, na nossa análise, quando eu falo nós, é que eu sempre estou falando eu e o orientador, né? Nós tenhamos analisado que o vídeo, ele dava ênfase nos impactos negativos, a professora ela teve uma leitura diferente. Então, ela fala assim para os alunos, o vídeo ele fala da necessidade da usina, do pouco impacto que vai ser causado. Então, ela traz uma mediação, sempre tem um nós, né? Ela faz uma mediação contrária à nossa análise, à mensagem principal do vídeo. Já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Na professora Bel, ela também antecipa, ela fala, olha, nesse filme, Erin Brockovich, vocês vão ver questões sociais, questões políticas, questões econômicas, questões ambientais, então ela já antecipa também o que vai acontecer naquele filme. O professor Cid, ele faz 2 tipos de co-viewing que tenta reduzir um pouco da resistência dos alunos em relação a 2 vídeos, né? Primeiro, o vídeo pulmão fumante, pulmão saudável, que aparece, né, os órgãos, né? Então, ele antecipa e fala, olha, vai aparecer órgãos, vocês não têm a obrigatoriedade de assistir, vocês podem assistir ou não. Fiquem à vontade. E depois, ele também fala, no caso da campanha de trânsito australiana, é uma campanha que traz assim, imagens muito impactantes, sabe? Sai cabeça, sai perna. Então, ele avisa também que ali vão ter cenas fortes. E ele fala que nem toda cena é real, para eles não ficarem assustados. Eles falam, gente, tem algumas cenas reais, mas também tem cenas cinematográficas que foram produzidas pelo computador. Então, também foi um outro co-viewing que o professor fez, né? Quais as funções dessas falas, né, que é o co-viewing? O controle da polissemia, dos múltiplos sentidos, né? Você querer direcionar, tentar direcionar os sentidos produzidos pelos alunos, né? Construir o outro lugar de leitura para os alunos, né? Um lugar onde eles vão tentar se apropriar de conhecimentos a partir daqueles vídeos ou filmes, né? Preparar os estudantes para verem cenas fortes, né? Chamar a atenção dos alunos para determinado ponto do vídeo. O professor, naquele da experimentação, ele falava assim, tá vendo a traqueia branquinha? Essa é do pulmão não fumante. Durante a exibição do vídeo, ele falava durante. Tá vendo aquele ali, a traqueia preta? Aquele lá é do pulmão fumante. Então, você chama a atenção dos alunos de como eles devem assistir, como devem entender, né, as coisas que estão passando no vídeo. E reduzir as resistências, que eu já tinha falado, né? Os resultados. Nós observamos realmente uma mudança do lugar de leitura dos alunos, um deslocamento da atenção deles para pontos específicos dos vídeos. Os alunos foram preparados para a exibição, né? A maioria deles antecipou o que eles deveriam ver naqueles vídeos. Houve uma resistência dos alunos ao sentido proposto pela professora. O que eu falei para vocês? A professora ela insistiu em falar que
a usina era benéfica, ela trouxe até um texto, né, um texto anterior que falava dos benefícios de ter uma usina hidrelétrica, mas os alunos, em todo o debate na sala de aula, eles fizeram contrapontos, eles falaram, não, professora, mas aí vai destruir a cultura local, se você vai construir a usina, os indígenas terão que ser deslocados, vai haver extinção de espécies. Então, o tempo todo eles fizeram contraposição com esse posicionamento da professora. E, no caso da Bel e do Cid, eles aceitaram os reendereçamentos promovidos pelos professores, que era assistir aquele filme e vídeos, né, para entender conteúdos de químicas, mas também associado a outras questões sociais, políticas, econômicas. Bom, deixa eu para o próximo, por favor, Wagner. Eu ia passar aqui na minha seta, eu esqueci que não sou eu que estou apresentando. Bom, o próximo é a intertextualidade. O que é a intertextualidade? Seria a relação entre dois textos. Né? A gente tem o texto audiovisual e a gente teria um outro texto a ser lido junto. Pode ser um material impresso, no caso lá da professora, ela colocou uma reportagem de jornal, pode ser um outro vídeo, né? O caso do professor que utiliza 4 vídeos, eles estão funcionando como intertexto, né? São 4 vídeos para serem lidos um à luz do outro, né? Uma música. O intertexto é um outro texto, né? Com que finalidade? Para inserir informações complementares, né? Paralelas e complementares. Os exemplos são, a professora Amy, ela traz um texto impresso, né, para falar dos benefícios da usina. A professora Bel traz as reportagens de jornal para falar sobre o crime ambiental de Brumadinho e de Mariana, para estabelecer relações com o filme, né, com a contaminação das águas lá na cidade americana, no filme. E o professor Cid, ele traz slides, porque, por exemplo, no documentário, Como Funcionam as Drogas, falava da cocaína, da maconha, dos efeitos dessas drogas, né, da metanfetamina e da heroína, mas não mostrava a estrutura química, não mostrava as funções orgânicas. Então, o professor ele fez slides de forma a complementar aquele conteúdo. Pegou ranço. Depois você me fala, depois quando terminar. Depois eu te falo também uma coisa, Janine. Vamos lá, eu me distraio. Sou igual criança. Vamos lá. Resultados. Bom, primeiras funções. A intertextualidade direciona os estudantes aos objetivos da aula. Promove a associação da compreensão dos textos que são usados entre si e didatiza o próprio audiovisual. Né? Usar um texto junto faz os alunos entenderem melhor que aquele audiovisual, aquele filme está sendo utilizado com determinado objetivo de ensino. Como resultado, nós temos leituras mais direcionadas para aqueles objetivos de aula e nós temos a aceitação, no caso da professora Bel e Cid, dos materiais utilizados, e os alunos eles acabaram rejeitando o material que a professora não precisa mais ficar com ranço, Janine. Eles rejeitaram o material utilizado pela professora Amy, que ela quis mostrar os benefícios da construção da Belo Monte, mas os alunos não comentaram em nenhum momento sobre qualquer benefício da construção de uma usina hidrelétrica. Eles se atentaram mais aos prejuízos, aos impactos negativos. Pode passar, por favor, Wagner. A última estratégia de reendereçamento são ações que o professor faz sobre a própria obra. Nós temos a exibição da obra completa, no caso da professora Bel, né, que exibiu o filme Erin Brockovich completo, né? Por que ela não quis
Por que ela não quis apenas mostrar uma cena específica do filme? Que tinha uma cena que o professor de química ele ensina sobre o cromo 3, sobre o cromo 6. Ele fala que o cromo 3 é saudável para o organismo e o cromo 6 é maléfico. E ela queria falar sobre números de oxidação. Então, por que ela não mostrou apenas aquela cena? Em entrevista, a gente conversou com a professora e ela fala que ela queria contextualizar o ensino de química, ela queria mostrar aqueles conteúdos dentro de um contexto real. Então, a exibição da obra completa, ela permite, nesse caso, né, fazer uma abordagem mais completa, né, sociocultural do ensino da química. Depois eu respondo no finalzinho, tá? Tá, Renato? Vamos lá. Interrupção e repetição da cena. Essa mesma professora, ela passou a obra completa, foi em 2 dias, se vocês estão lembrados. Primeiro ela exibe um trecho e depois ela exibe o restante da obra. Quando ela vai exibir o restante da obra, ela aproveita, porque ela pausou exatamente na cena, ela passou aquela cena do professor de química, que explica sobre o cromo, né? Sobre a diferença do cromo 3 e do cromo 6. Quando ela volta, ela repete a cena, porque ela queria reforçar aquele conteúdo, né? E didatizar o próprio filme, eles enxergarem que aquele filme estava sendo visto para que eles aprendessem um pouco mais de química, né? Então, já falei aqui. E o cortes e adaptações dos vídeos. Onde que aconteceu os cortes e adaptações de vídeo? O terceiro professor, o Cid, no documentário que ele passa da Discovery, esse documentário original, ele tem quase 1 hora de duração. E ele fez edições naquele vídeo para ele ter apenas 30 minutos. Ele reduz o vídeo, ele fez alguns cortes, não tirando a narrativa, o sentido da narrativa, foram cortes até muito bem feitos, que transforma aquela quase 1 hora em apenas 30 minutos. Essa edição, né, ela tenta neutralizar certos caminhos que os alunos poderiam seguir, que não são os objetivos da aula daquele professor, né? Também, quando ele reduz, ele edita, né, o vídeo, você acaba adaptando ao seu tempo de aula, né? Geralmente a gente tem 2 tempos de aula, 1h20, dificilmente. Eu estou falando no caso aqui como professora de ensino médio. Eu não consigo passar os filmes têm no mínimo 1h30, eu tenho 1h20 de aula, então eu não consigo passar. Então, sempre a gente pode utilizar essa estratégia do corte, né? Tanto para adaptar o tempo, como também para adaptar os objetivos da aula. Com isso, né, a gente teve leituras mais direcionadas, com essas adaptações, com esses cortes no vídeo, e a adaptação dos vídeos para o tempo de aula foi bem sucedido. Pode passar. Vou fazer uma discussão sobre 5 aspectos, né? Primeiro, da motivação do uso do vídeo. Em entrevista, né, com os professores, todos eles escolheram aqueles vídeos por fazerem conexões com os conteúdos das aulas, né, que eles iam ministrar. Todos eles também tinham conhecimento dos seus alunos. A professora Amy falou que os seus alunos eles gostavam de ver vídeos com temáticas ambientais. A professora Bel já foi mais democrática. Ela perguntou para os alunos dela: vocês gostariam de ver um filme? O que vocês acham? Podemos ver um filme em sala de aula? Então, e os alunos toparam. Então, ela já tinha conhecimento que os alunos iam gostar daquela atividade. E o professor Cid, ele também manifestou que os alunos eles tinham certo interesse em saber sobre o tema, eles ficavam muito motivados e despertos quando falava do tema drogas, né? Então, ele iria abordar funções orgânicas a partir do tema drogas, porque ele queria despertar atenção e interesse nos seus alunos. Bom,
Quanto à percepção do endereçamento, do ponto de vista dos professores, nós percebemos que todos os professores, eles tinham uma percepção mesmo que intuitiva. Talvez eles não soubessem, nunca tivessem lido o que é um endereçamento de um filme. Mas, pelas escolhas deles, nós percebemos que eles têm uma percepção intuitiva da importância até do endereçamento. Por quê? A professora ela fez uma identificação adequada, né, das reportagens para a sua turma, tinha uma adequação à faixa etária, ao nível de conhecimento e à maturidade dos seus alunos, no caso da professora Amy. A professora Bel também, uma adequação quanto à faixa etária, né, o EJA, o nível de conhecimento e a maturidade dos alunos, e a mesma coisa o professor Cid, né? Eu estou até lendo aqui, mas está tudo igual. Vamos lá. Quanto aos saberes mobilizados para o reendereçamento. Os professores, eles acabam mobilizando alguns saberes, né, intrínsecos deles para reendereçar. Bom, o primeiro eu já tinha comentado, o gosto dos alunos, né? Eles identificam o gosto dos seus alunos. A professora até ela fala que, além deles gostarem de temas ambientais, eles também apreciavam fazer debates, né? E a própria capacidade de identificar o endereçamento do filme, né? A professora Bel, ela identifica um conteúdo de química específico no filme, né? Que é a parte lá do professor de química, explicando sobre o cromo, né? E também ela tem capacidade de identificar o endereçamento do filme. No caso do professor Cid, ele fala do gosto dos alunos, né? Que os alunos tinham interesse pela temática de drogas, também tem a capacidade de identificar o endereçamento dos vídeos. Ele faz suposições sobre o nível de conhecimento dos alunos. Onde nós percebemos isso? Tem uma fala dele que ele fala o seguinte, que quando ele deu essa aula sobre drogas, né, ele se ateve mais às drogas lícitas, o álcool e o tabaco. E ele fala assim, os alunos eles podem achar que não é necessário comentar sobre isso, mas é importante sim falar sobre isso em sala de aula. Então, ele faz suposições, né, que os alunos não veriam necessidade de ter mais conhecimento sobre isso, mas que ele vê uma necessidade de abordar essa temática em sala de aula. E também identifica conteúdos de química nos vídeos, né? Quando fala lá da cocaína, da metanfetamina, da heroína, ele aproveita para mostrar as estruturas químicas e as funções orgânicas. Isso. Agora, os dois últimos pontos. O posicionamento dos alunos. A posição dos alunos da professora Amy, quando eu digo que é uma postura de aceitação e atenção, é a atividade como um todo. Embora eles tenham rejeitado o co-viewing da professora, eles aceitaram muito bem a atividade, participaram do debate, né? Então, não tem manifestações de resistência à aula, né? Mas teve uma disputa sobre o significado dos materiais utilizados. Os alunos, eles se apropriam dos sentidos do vídeo e não do sentido estimulado pela professora, né? A professora Bel, os alunos, eles têm, na observação da professora Bel, os alunos têm uma postura de aceitação e imersão na narrativa, também não há manifestações de resistência à atividade e tem uma aceitação de todos os materiais utilizados, né? Os alunos fazem a conexão do filme, né? Quando eles fazem a produção textual, a gente observa a conexão do filme com as reportagens sobre os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. E o professor Cid também tem uma postura de aceitação. O professor faz muito co-viewing, né, comentários durante a exibição,
não tem manifestações de resistência à atividade da sala de aula e também tem aceitação de todos os materiais utilizados em sala de aula, que foram os slides e os 4 vídeos. E, por último, a gente vai falar do deslocamento do espectador. No primeiro, né, na primeira observação da professora M, nós falamos que o endereçamento seria o telespectador brasileiro, né, jovem e adulto, o que não diferencia muito do público do EJA. Por ser uma reportagem jornalística, né, a reportagem jornalística ela tem como objetivo a informação. E na sala de aula, nós também temos como objetivo a informação. Então, nós podemos dizer que teve uma convergência entre endereçamento e reendereçamento. No segundo exemplo, da professora Bel, nós temos um deslocamento, por quê? Nós temos um filme comercial, ficcional, né? Como o professor Wagner falou, se os alunos tivessem visto esse filme no cinema, eles teriam um olhar completamente, eles nem iam perceber aquela cena lá do cromo 3, cromo 6, não ia nem olhar para isso, mas eles viram em sala de aula, com a professora falando o que eles tinham que olhar naquele filme, né? Então ali a gente tem um deslocamento do espectador comum, que veria só com objetivos de entretenimento, para um estudante de química, que vai se apropriar de conhecimentos científicos, né? E no último, também temos uma certa convergência entre endereçamento e reendereçamento, porque nós temos documentários, campanhas, podemos dizer assim que esses vídeos já têm um viés educativo, então a gente tem uma convergência do endereçamento e do reendereçamento, do objetivo inicial dos vídeos e do objetivo do professor, mas a gente tem, pelas ações do professor, um reforço, né, para o aluno passar de espectador comum, curioso, que só queria saber o que era drogas, para um estudante de química, que vai se aprofundar mais naqueles conhecimentos que foram vistos naqueles vídeos. É só. Agora eu vou passar para o professor Luiz, para a gente falar um pouquinho da atividade final do curso. Isso, obrigado, Gisele. Eu acho que a gente até não acompanhei aqui todos os comentários. Se você quer responder alguma coisa, Gisele, antes de eu entrar na parte da atividade final, e se alguém quer perguntar também mais alguma coisa. No caso, considerar o espaço físico e as condições de exibição durante... o espaço físico foi a sala de aula, né? E as condições de exibição... Assim, cheguei a considerar que é bem complexo mesmo. Por exemplo, a reportagem de Belo Monte, ela é de 2012. E nós estávamos em 2018. Belo Monte já estava 100% construída. Então, a professora ela trouxe aquela reportagem para um outro contexto. Ela trouxe o debate para um outro contexto. Não era mais para dizer se Belo Monte tinha que ser construído ou não. Entendeu? Ela trouxe... a gente estava vendo num outro contexto, né, de exibição. Pode falar. Quer abrir para explicar melhor? Posso falar? Pode. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É bom ver vocês por aqui. Gisele, é porque, assim, eu vou começar te pedindo desculpas porque eu não tive a oportunidade de ler seu trabalho, né? Então, eu estou falando numa perspectiva sem ter acesso a maiores detalhes sobre isso. Porque a gente pode estar falando de reinteressamento, a gente pode estar falando de perspectiva de construção de sentidos e tudo mais, mas eu não sei se o Luiz vai abordar isso, eu não estou vendo nenhuma abordagem na perspectiva do cotidiano dessas pessoas que estão envolvidas aí nesse processo. Então, assim, eu vi lá, por exemplo, na sua tabela, que você apresenta lá, Proeja e tal, eu imagino que Proeja acontece à noite, já é um público mais velho, muitas vezes, eu não conheço a realidade do Dom Pedro II, mas na escola onde eu atuei aqui, por exemplo, era terrível. Então, assim, mesmo que se você utilizasse 2 aulas, 3 aulas, ou que o filme fosse um curto ou um metragem, que geralmente são desconsiderados
parece que eles não existem para exibição de suporte ou, inclusive, sendo utilizados como objetos de agência nas escolas, porque eu vou pedir desculpa de novo, gente, eu acredito muito no potencial de realização cinematográfica, então a gente está aqui falando de uma outra perspectiva, que é a utilização de recurso dentro da escola, como para fomentar, enfim, a interação tanto entre as pessoas quanto com o currículo, né, e assim despertar o interesse, enfim, das discussões sendo feitas lá. Mas, poxa, eu não posso deixar que, às vezes, é uma pessoa com 50 anos, que trabalhou o dia inteiro, que foi para a aula, foi assistir um filme numa projeção horrível, terrível, que muito provavelmente ou vai recusar a postura do professor, ou vai resistir à postura do professor, ou não vai nem conseguir assistir o filme. Então, assim, eu só estou fazendo essa abordagem e eu estou pedindo desculpa porque eu não li seu trabalho, tá? Então, assim, tendo em consideração tudo isso que eu estou fazendo, estou abordando aqui, é meio que uma defesa em relação ao audiovisual e ao cotidiano mesmo, do acontecimento das pesquisas em si, né? Então, eu acho que às vezes fica meio academicista demais. A gente está falando aqui nesses conceitos, nessas perspectivas, nas quais eu acredito, eu acho que esse curso, para mim, está ótimo, assim, estou gostando bastante, ainda que eu tenha formação na área, ainda que eu esteja fazendo um doutorado na área, eu sinto um pouco falta disso, aí não é com você, não é com o seu trabalho, aí tem a ver com a forma como a gente vai, de fato, poder ver isso aqui que a gente está discutindo aqui, nessas múltiplas realidades que existem Brasil afora aí, né, eu imagino que até pelo grupo agora, infelizmente, tem 29 pessoas, mas a primeira aula tinha 80, né, sei lá quantas pessoas tinham. Então, assim, eu coloco mais essa perspectiva, tá, gente? Eu queria ver se é possível, eu nem sei se é pertinente a minha questão, mas eu me senti um pouco incomodado com isso, tá? Eu só queria me manifestar, e parabéns pelo trabalho, Gisele, terminar de fazer um doutorado não é fácil não, cara, desculpa qualquer coisa aí, gente. Não, e só uma observação, você fala nós, no meu caso é nós também, tá? Mas muitos trabalhos não é nós, é só o doutorando ou doutoranda que está fazendo o trabalho, né? Então, só deixar isso bem claro, assim. Tá, Luiz? Não tô te julgando, até porque... Tchau, gente. Obrigado. Então, sobre isso que você falou, é que assim, no início, né, eu falei, a minha pesquisa, ela ficou mais voltada à identificação da estratégia de reendereçamento, mais em entender o conceito de reendereçamento, meu olhar era mais para os professores. Então, nesse sentido, essa pesquisa de conhecer os alunos, ela não foi o objetivo principal da minha tese. E nisso ela fica mesmo com um déficit, até porque não era o meu objetivo principal. Assim, a gente teve algum conhecimento sobre eles, mas assim, bem pouco, mas não foi o objetivo principal. Que seria uma pesquisa de recepção, uma produção de sentidos mais elaborada, seria uma outra tese, né, no caso. Tem uma pergunta aqui Deixa eu só aproveitar, Gisele, completar o que você está falando, porque bom. A questão do Renato é super importante, e tem, como a Gisele já respondeu, a ver com o recorte da pesquisa dela e o foco nos professores. Mas eu acho que é importante, assim, dizer que a gente não, e aí a Gisele não desconsiderou, essas condições de recepção, né, Renato? Porque o que aconteceu é que não apareceram, né, esses casos que você indicou, né, por exemplo, de uma grande dificuldade de estar ali na sala de aula por questões extrínsecas à escola, né, enfim, os exemplos que você deu, isso não apareceu. E eu acho que isso não aparece por uma coisa que a Gisele também foi cobrada na banca dela, que é falar um pouco sobre a dimensão institucional do Pedro II. O Pedro II é uma escola de excelência que tem estrutura, né, pode variar aí, Gisele pode me corrigir, mas tem uma estrutura muito boa, por exemplo, nesse caso aqui de exibição de filmes em aula, né? Então, acho que esses dois aspectos são muito importantes para a gente responder a sua questão, Renato. Primeiro, por esse perfil institucional do Pedro II, talvez não tenha aparecido, não que não existam, mas não apareceu para a Gisele esses problemas que você indicou, né? E aí, o que ela foi cobrada na banca, né, é que a gente não olhou para isso, de fato, né? Não houve uma atenção
nesse aspecto institucional, e como a Gisele disse, também não era um estudo sobre a recepção desses vídeos, o foco era mesmo o professor, né, como eles trabalhavam, né, o reendereçamento. Tem uma outra pergunta da Wanda, importante. Aqui, ó. Quando você apresentou a pesquisa para os professores, eles tinham conhecimento desses conceitos sobre o uso de audiovisual? Caso negativo, qual foi o posicionamento deles? Então, eles não tinham conhecimento, eu cheguei para eles e falei só que era uma observação sobre o uso de audiovisual na sala de aula. Eles não tiveram conhecimento, só posteriormente que eu publiquei, né, a tese em artigos, alguns deles me pediram para ler, aí eu enviei, aí eles tomaram conhecimento sobre esses conceitos, mas anteriormente não, foi até um cuidado para não enviesar a pesquisa. Se eles tivessem o conhecimento sobre reendereçamento, talvez eles fizessem tudo para reendereçar o máximo possível aqueles vídeos e filmes, né? Então, foi tomado um cuidado para não apresentar esses conceitos para eles. Embora os professores fossem ótimos reendereçadores, né? Vamos dizer assim. Outro aspecto institucional, né? Eu acho que também a gente não falou, né? Mas os professores Pedro II são aprovados em concurso, tem um investimento no plano de carreira, na formação continuada deles, né? Carga horária de 40 horas, né? Então, é uma condição de trabalho muito diferenciada, né, da maior parte das escolas públicas no Brasil, né, ou até mesmo de grande parte das escolas privadas, né? Então, isso é outro aspecto que dá, assim, uma singularidade a esse trabalho, e de forma alguma, né, a gente toma esses resultados como generalizáveis, né? Isso não cabe uma generalização. Na verdade, a gente está olhando para essa singularidade, essa particularidade dessas ações, desses professores com vídeo, né? E, curiosamente, muitos se aproximam, né? O que é interessante do ponto de vista da pesquisa, né? Ok, pessoal. Tem mais alguma pergunta aí, Gisele? Não, tem não. Bem, Só então... o pedido de um link aqui, eu vou colocar de um artigo aqui no chat. Tá legal. Então, eu vou passar aqui para a explicação rápida da atividade final do curso, que é justamente a formulação de uma proposta de aula com reendereçamento de filme ou vídeo, né? Ou de filmes e vídeos, né? Vocês podem combinar materiais. A ideia é a gente colocar em prática esses conceitos que a gente está discutindo aqui, né? De uma maneira tentativa, experimental, né? Mas que a gente consiga formular de uma maneira bastante detalhada uma proposta de reendereçamento, né? Essa, como a gente já explicou, é a única atividade obrigatória para certificação, né? Pode ser realizada individualmente ou em dupla, se vocês tiverem oportunidade de ter um colega aqui com quem vocês têm afinidade de trabalhar, mas também pode ser individual, tranquilamente, né? E a gente vai coletar essas respostas também por meio de um formulário. Eu vou abrir aqui, Wagner, vou pedir para você interromper o seu compartilhamento, depois volta, ou então, acho que mais fácil eu compartilhar, né? Compartilhar aqui com vocês uma prévia aqui do formulário, tá? É um formulário um pouco mais extenso, né? Já está aparecendo? Sim. Assim. Ok. Então, é um formulário um pouco mais extenso, né, que tem uma identificação aqui do autor, a identificação da escola e da disciplina, né? Do nível de ensino, outras informações desse tipo. Uma identificação da aula, né? Também com os temas que vão ser abordados, conteúdo, relação com o currículo, das características da turma, né? Então tem uma série de informações sobre a turma, de informações que vocês consideram relevantes para a construção do reendereçamento, características dos materiais escolhidos, né? Quais são os filmes escolhidos, por que escolheu esse filme,
como vocês identificaram o endereçamento, qual é o endereçamento do filme, né? Se há espaço ou necessidade de deslocamento do espectador ou não, se é um reendereçamento que converge com o endereçamento. Aqui, de forma mais detalhada também, quais ações são essas, as estratégias que vocês vão lançar mão, né? A Gisele deu alguns exemplos, né? O Covil, intertextualidade, edição, exibição integral de trechos, cortes, né? Repetições, etc. Se vão usar outros materiais, já falei também. As ações, né, desenvolvidas antes, durante e depois do filme, né? O modo de leitura que vocês imaginam que será necessário criar, entendendo o contexto de exibição e também os objetivos de leitura, e os resultados esperados, né? Qual o objetivo, como essa proposta atende a algum tipo de problema ou de demanda, né? Por que o vídeo ajuda a implementação dessa proposta, e também as expectativas, né? O que os alunos aprendam, ou que tipo de discussão está sendo promovida, que tipo de leitura, de debate pode ser feito, né? Enfim. A gente vai mandar na semana que vem, depois da última aula, esse material para vocês, esse link do formulário, e vocês têm aí 30 dias para responder, que é o tempo, acho que tempo assim razoável para vocês fazerem pensarem essa proposta nesses detalhes. Wagner, por favor, volta na apresentação. Diferentemente pode passar esse slide. Diferentemente dos professores que a Gisele estudou, né, trabalhou com eles, vocês já vão ter uma série de informações, né, conceituais e, enfim, informações para a construção desse reendereçamento, né? Aqui a gente indicou 3 referências, que são artigos do nosso grupo, né, do laboratório de vídeo do NUTES, todos estão publicados, vocês encontram na internet, né? A gente vai depois mandar o PDF dessa apresentação para vocês, e vocês podem consultar esses artigos e outros que vocês acharem como suporte, né, como ajuda para apoio na formulação desse reendereçamento. Eu destaco aqui o primeiro e o último artigo. O último artigo, a Duda já leu todos. O último, principalmente, acho que ele pode ajudar bastante, porque ele fala justamente de uma estratégia de reendereçamento em que a professora escolheu vídeos que ela não precisava explicar muito, ela não precisava fazer muitas alterações, né, nesses materiais, porque já eram, né, um estilo, um tipo de vídeo que dialogava muito com a faixa etária dos alunos dela, que eram adolescentes, né, era faixa etária de 18, 19 anos, por aí, né, final, já não mais adolescentes, né. Então, é um artigo que pode ajudar vocês. Esse primeiro, Ensinando Genética, é um estudo também sobre propostas de reendereçamento, em que a gente faz algumas considerações sobre limites, né, dessas propostas, principalmente quando a proposta não é elaborada pelo próprio professor, né, elaborada por alguém que está distante daquela escola, distante das particularidades, né, do ensino e das necessidades do ensino naquela determinada escola. Então, a gente reflete um pouco sobre esse problema, né? A necessidade de construir o reendereçamento também tem a ver com estar próximo do seu público, né? Enfim, pessoal, alguma questão por enquanto? Alguma dúvida? Wagner, Marcos, Luciana, Gisele, querem comentar alguma coisa que eu esqueci para a semana que vem? A princípio, não.
Ok. Então, pessoal, antes da gente se despedir por hoje, Luciana, quer falar alguma coisa? Não, nada de especial, só parabenizar os colegas e convidar os nossos cursistas a continuar debatendo esse assunto na semana que vem. Semana que vem tem mais. Isso. Eu diria que semana que vem talvez seja até a semana que eles estão esperando mais, né? Porque quando a gente vai discutir um pouquinho a parte técnica mesmo de mexer com vídeo. Isso, na semana que vem, a gente vai ter uma parte importante ainda sobre reendereçamento. A Luciana vai falar sobre as propostas que ela construiu como professora do Cefet. Então, é diferente, a Gisele, o que a Gisele apresentou hoje são propostas de outros professores que ela analisou. A Luciana vai apresentar propostas que ela produziu e também vai trazer para a gente um feedback sobre o resultado com os alunos dela. Então, é uma outra visão também sobre endereçamento. Além disso, como o Wagner falou, a gente vai ter uma parte sobre conhecimentos mais técnicos, né, que podem ajudar no reendereçamento, na construção de reendereçamento, ou, se vocês não quiserem chamar assim, na exibição educativa de vídeo, né. Então, são conhecimentos sobre edição, sonorização, publicação de material audiovisual, apresentados de uma maneira prática, né, simplificada, para quem não tem, não precisa ter conhecimento aprofundado sobre esses aspectos. Só que temos um detalhe importante sobre isso. Esse tema, como é um tema extenso, a gente vai enviar para vocês até o fim dessa semana um link de um vídeo, tá, com esse conteúdo que nós estamos produzindo especialmente para esse curso, tá? Então não é um material produzido por outras pessoas que a gente encaixou aqui, é um material produzido pelo nosso grupo, e é necessário que vocês assistam antes da aula, tá? Assistam antes da aula e anotem dúvidas, comentários, que aí a gente vai ter, no início da aula, uma rodada sobre esse tema, né? Um tempo para discutir sobre isso. E aí a gente não vai ter tempo de repetir os conceitos, né? A gente vai trabalhar a partir de dúvidas que vocês tragam, né? Da visualização prévia que vocês fizerem desse material, ok? Ficou claro isso, pessoal? Então, até mais daqui a uns dias a gente vai enviar esse link, e aí você, não é um material tão extenso também, né, vai ter meia hora por aí, e vocês veem antes da aula, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por continuar